Boa noite, turma da automação. Professor Lucas, mais uma vez aqui com aula de introdução à robótica. Só fazendo uma contextualização, na última aula a gente começou a falar dos sensores, né? A gente viu o LVDT, o RVDT e a gente começou a entender o funcionamento do encoder. A gente trabalhou com o encoder incremental, que é aquele disco com sua superfície que possui regiões transparentes e outras opacas, em que a gente tem o auxílio de um sensor foto, um fotossensor, né, para permitir a contagem de pulsos, o que possibilita o controle de velocidade, possibilita o controle de deslocamento, coisas desse tipo. E a gente viu que esses sensores são acoplados aos eixos de rotação de um manipulador robótico. Hoje a gente vai falar do segundo tipo de encoder, que é o encoder absoluto, né? Então vocês percebam aí pela nossa imagem que o encoder absoluto ele é separado em seções, desde a camada mais externa até a camada mais interna. Quanto mais seções, maior vai ser a nossa resolução. Percebam também que no encoder absoluto a gente vai precisar de várias fontes de luz e, consequentemente, vários elementos fotossensores para ler essas fontes de luz. Então, a gente está lendo a informação de todas as regiões, né? De todas as seções. Isso daí vai provocar uma leitura única em cada região do disco, tá? Vai ficar mais claro para a gente na sequência. Vamos pegar, por exemplo, essa região 000 aqui, que diz respeito a essa região. Vocês percebam que nada dessa região é transparente, né? Ou seja, a luz nunca vai conseguir ultrapassar essa região. Percebam também que, como eu tenho uma leitura de 000, eu tenho um total de 4 seções. Então, eu tenho como se fosse uma primeira seção, uma segunda seção, uma terceira seção e uma quarta seção. Todas elas são lidas como zero, porque em nenhum momento, em nenhuma delas, a luz conseguiu ultrapassar o nosso disco. Se a luz não foi detectada, nível 0 detectado. Tá? Então a gente conseguiu essa contagem 0000. Segundo exemplo aqui, ó, a primeira região, a gente tem um recorte, que é onde passa o nível alto de luz. E todas as outras regiões não passam o nível de luz, continua no nível 0. Então vocês percebam aí, percorrendo o disco, que a gente tem cada região com um código único, né? Então a gente acaba fazendo uma contagem binária por cada região. Isso provoca que a gente elimina um problema que a gente falava que tinha no outro encoder, no encoder incremental. Cheguei a falar para vocês que o encoder incremental trazia o problema de não ter memória, ou seja, quando ele perdia a alimentação, a máquina, o controlador, não tinha a noção da posição inicial dele. Então a posição inicial era o novo zero. Isso não acontece com o encoder absoluto, né? A máquina consegue ler essa posição e associar qual que é essa posição, mesmo após uma falta de alimentação ou um desligamento da máquina, tá? Então, cada região possui um mapeamento binário. Qual que é o problema desse mapeamento binário? Observe o seguinte, uma transição, vou só dar alguns exemplos aqui. Uma transição do 7 para o 8 exige a mudança de todos os bits. Isso pode trazer problemas, porque essa mudança é feita simultaneamente e às vezes não é reconhecida, tá?
Outra situação, quando a gente passa do 14 para o 15, a gente vai ter outra mudança de todos os bits. Também pode falhar na leitura. No 7 para o 15, a gente tem uma mudança de somente um bit, né? Pode ocorrer de, na transição para o 8, ao invés de ser considerado um 8, ser considerado um 15. Então, essa contagem binária, ela acaba trazendo algumas armadilhas aí, tá? Uma forma de corrigir isso é através do código Gray. Perfeito? O código Gray é um sistema de contagem binária, mas o código Gray só permite a mudança de um bit a cada transição. Então, vocês percebam aqui, ó, que com relação ao 0, confere com a nossa contagem binária, com relação ao 1. Com relação ao 2, a gente já tem uma mudança, né? O código Gray já traz uma mudança em relação ao código decimal aqui, ó. Porque eu só posso mudar um bit por vez. Então, daqui para frente a gente vai começar a ter diferenças, tá? O código Gray é muito utilizado em encoder absoluto, porque elimina alguns erros que a utilização de um disco binário simples pode trazer. Perfeito? Então, alguns resumos. A principal vantagem é que ele possui uma espécie de memória, né? Então, a falta de alimentação, mesmo com a falta de alimentação, quando o equipamento é religado, a gente consegue ter uma noção da posição inicial dele, né? O zero inicial continua valendo, a gente não tem um novo zero definido, não tem uma nova posição inicial definida. Consegue ter uma leitura da posição naquele momento, independente da falta de alimentação ou religamento da máquina, tá? Como esperado, tem maior custo. A gente vai ter mais sensores envolvidos, né? A gente precisa de um disco mais elaborado, tá? Taxa de transmissão diferente. Tudo isso aí implica em maior custo, mas é mais eficiente. Número de bits corresponde ao número de setores. Então, se você quer 5 bits de resolução, você vai ter que ter 5 setores no disco. Se você quer 8 bits de resolução, você vai ter que ter 8 setores no disco. Se você quer 16 setores no disco, tá? E o processo de leitura é mais complexo. A gente está lendo todos os sensores ao mesmo tempo e a gente precisa dessa transição simultânea para não causar o embaralhamento dos dados ou uma leitura incorreta. Então, uma forma de ajudar na eliminação dos erros do processo de leitura é a utilização do código Gray. Perfeito? Depois vocês deem uma conferida naquela tabelinha de código Gray, observem ela para entender bem a diferença de um código Gray para um código binário simples. Finalizamos a nossa parte de sensores internos ao manipulador robótico, tá? Nosso próximo tópico é conversar um pouquinho sobre alguns sensores externos ao manipulador. Até a próxima aula, turma!